Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de História e hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre o conteúdo Filhos Ilustres de Iguatu, Eleazar de Carvalho. Essa aula é destinada às turmas do terceiro ano, A e B, da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Eu sou o professor João Paulo e a nossa videoaula de correção começa a partir de agora. Primeira questão. Eleazar de Carvalho é considerado o maior maestro brasileiro de todos os tempos. Qual é o seu nome completo e onde ele nasceu? Pessoal, na semana passada nós começamos a trabalhar esse conteúdo, Filhos Ilustres de Iguatu. A primeira personalidade histórica que eu trouxe nessa sequência de aulas que eu pretendo passar para vocês foi Eleazar de Carvalho. Eu trarei ainda outros filhos ilustres de Iguatu, mas nessa primeira aula nós falamos exclusivamente sobre Eleazar de Carvalho. Vimos uma entrevista dele, onde ele disse que foi para a Marinha, como ele iniciou a sua carreira musical, vimos as obras dele, e algumas dessas questões vistas naquela aula eu apliquei nessa atividade. Na primeira questão, eu ressalto aqui o fato dele ser considerado o maior maestro brasileiro de todos os tempos e pergunto qual era o nome completo dele e onde ele nasceu. O nome completo dele era Eleazar II Afonso de Carvalho. Ele nasceu aqui na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Não perguntei a data do nascimento, mas só relembrando, Eleazar de Carvalho nasceu no dia 28 de junho de 1912. Você se lembra também que ele recebeu esse nome, Eleazar II, porque os pais dele já haviam tido um filho chamado Eleazar, que infelizmente veio a falecer e como uma forma de homenagem, os pais resolveram dar esse nome ao nosso grande maestro, Eleazar II. Primeira questão resolvida, tranquila, vamos para a segunda. Complete corretamente. Eleazar de Carvalho regeu algumas das maiores do mundo. Ele era o quê? Maestro. E o maestro rege o quê? O maestro rege uma orquestra. Então, Eleazar de Carvalho regeu algumas das maiores orquestras. Eu até expliquei o conceito de orquestras na aula passada. Falei sobre alguns instrumentos que estão presentes nas orquestras, como o violino, violoncelo, que são instrumentos musicais de corda. Há outros instrumentos musicais também de percussão, tem várias categorias. Então, Eleazar de Carvalho regeu algumas das maiores orquestras. Ele era um maestro, ele regia, era ele quem conduzia os músicos. E quais foram essas orquestras que ele regeu? Como a de Boston, que mais? Lá na aula anterior você encontrava facilmente essa resposta. Outra orquestra importante que ele regeu foi a de Paris, também teve a da Filadélfia, a de Nova York, Berlim e Israel. E foi o único brasileiro a reger a Filarmônica de Viena. Essas foram algumas das orquestras que o maestro Eleazar de Carvalho regeu, as principais orquestras do mundo. Você deveria completar essa segunda questão com essas palavras que aparecem agora no slide. Se você completou, ótimo. Se não, pode pausar o vídeo e completar. Pode fazer a correção na sua atividade. Quando tiver tudo pronto, vamos para a terceira. Terceira questão. Cite algumas obras deixadas pelo maestro Eleazar de Carvalho. Resposta. As óperas Descobrimento do Brasil e Tiradentes foram duas óperas compostas por ele
e ainda a Sinfonia Branca. Aí, portanto, algumas obras deixadas pelo maestro Eleazar de Carvalho. A aula de hoje é curtinha, é uma aula de correção. Essas aulas de correção sempre estão tendo um tempo menor, até porque as próprias atividades têm no máximo 3 questões. Foi um consenso que nós chegamos para não sobrecarregar o aluno durante essas aulas remotas. As atividades têm no máximo 3 questões e a correção a gente sempre faz em um tempo mais reduzido, que é condizente com a quantidade de questões. Mas só relembrando, na aula sobre o maestro Eleazar de Carvalho, nós falamos sobre o nascimento dele, aqui ainda nós abordamos, quando ele foi para Fortaleza, falamos sobre os pais dele, lembra como era o nome dos pais dele? O capitão Manuel Afonso de Carvalho e a dona Dalila Mendonça. Falamos do ingresso dele na Marinha, vimos até uma fala dele sobre isso, ele dizendo que era um menino problema, né, que acabava brigando muito quando era criança, e o pai, como forma de reeducar, resolveu mandá-lo para a Marinha. De lá, isso em Fortaleza, de lá ele foi para o Rio de Janeiro, acabou desenvolvendo os conhecimentos musicais, saiu da Marinha, se tornou maestro, foi regente assistente da Orquestra Sinfônica Brasileira, que tinha sido recém-criada no Rio de Janeiro. Depois foi para os Estados Unidos, em 1946, voltou apenas em 1963, regeu, como nós abordamos aqui, as maiores orquestras mundiais, depois voltou para o Brasil e faleceu no dia 12 de setembro de 1996, em São Paulo. Isso aos 84 anos. Essa é a correção da atividade sobre o maestro Eleazar de Carvalho e eu aproveitei também para relembrar um pouquinho da nossa aula anterior. Próxima aula a gente continua com mais um filho ilustre de Iguatu. Um abraço e até lá!